Boa noite, meus irmãos. Todo mundo na paz de Deus, todo mundo na graça, todo mundo na paz de Jesus, né? Como vocês estão, irmão? Tudo bem? Tudo na vitória do nosso Senhor. Estou aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor, para dar continuação, né? O que nós estamos aprendendo durante um bom tempo. E estamos evoluindo muito, creio eu, em nome de Jesus, né? Eu agradeço a todos que estão a acompanhar e que Deus abençoe a vida de cada um. E hoje nós vamos para o qual, se eu não me engano não, tenho total certeza, ontem foi o 15º e hoje nós vamos para o 16º. Glória a Deus. Infelizmente daqui um dia irá acabar, mas tem uns vídeos ainda, podemos fazer, como pode dizer, assistir novamente, né? Recapitular eles, né? Mas o importante é que daqui ele não vai sair, né? Por enquanto. E hoje nós vamos para o 16º, que é sobre o quê? O tema é o mandamento esquecido. Existe um mandamento de Deus que é esquecido? Porque lá está, nesse dia, né? Nós estamos aprendendo sobre a lei moral. E hoje será algo diferente também, mas que dará continuação sobre essa lei moral. Lembra lá atrás que começou tudo sobre a criação, sobre a Bíblia, como estudar, e assim vai até chegar cada vez mais próximo, né, do Senhor. Que mensagem, irmão! Como é bom crescer espiritualmente, como é bom estar aqui com vocês e vamos dar início, amém? Estamos com ela na mão, estou com ela aberta, porque eu estava a estudar, mas vamos orar, pedir guiamento, né, do Senhor para fazer esse estudo maravilhoso, incrível do nosso Pai, amém? Oremos. Pai grandioso que está no céu, todo-poderoso, amado nosso Senhor. Obrigado por essa oportunidade de ter essas escrituras sagradas em nossa mão. Que o Senhor nos guarde, nos guie pela verdade e que possamos fazer a sua santa e boa vontade, Pai. Deus, nos dê discernimento e sabedoria para compreender o que o Senhor quer. Faça a sua vontade em minha e na vida de todos que estão a assistir, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E vamos pra frente, né, irmão? Vamos pra frente, que a caminhada de Cristo é pra frente. Só tem uma direção, só tem um caminho. E lá nós vamos chegar em nome de Jesus. E qual é o mandamento esquecido, irmão? Tem um mandamento esquecido? Será que tem mesmo? Ih, irmão, tem sim, hein? O sábado. Possamos fazer todos, né? A palavra de Deus fala que possamos guardar toda a lei, né? Mas se tropeçar uma, não vai valer de nada. Complicado, né, irmão? E essa lei que está bem esquecida, né, por muitos, mas que em nome de Jesus vai ser restabelecida, todos irão ver, vão voltar a crer. Não todos, né, mas muitos, né, em nome de Jesus. É o sábado. Isso, irmão. Sabate. Esse sábado, o sinal do Senhor com o homem, né? E vamos dar início, né, para a primeira parte, né? Lá em Gênesis 2, né, capítulo 2, do 1 a 3, diz assim: primeiro nós vamos ver a origem, né? A origem do sábado. Da onde vem isso? Se foi o homem que fez, como apareceu, quem foi que fez. Nós já estamos bem entendido quem foi que criou os mandamentos, né? Mas vamos deixar claro, a origem do sábado, né? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou. Preste atenção, irmão. Olha, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, continuando, e abençoou Deus o dia 7º. Repito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Quem fez a criação, irmão? Foi Deus? Isso é uma pergunta. Foi Deus? Com certeza foi Deus. E quem vem falando aqui que santificou o sábado? O próprio Senhor, o Todo-Poderoso. E continuando, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizeram. Então aqui vem falando de Deus, né? Ele santificou o sábado e descansou o sábado. O Senhor Deus. Quem dirá nós, né? Meros seres humanos. Por que nós não iremos fazer o caminho de Deus? Mas, primeiro ponto, nós entendemos que é a origem, né? Criação, né? A origem do sábado já veio da criação. Deus descansou no 7º dia. Agora nós vamos para o segundo ponto, que é o quê? O propósito. Como assim propósito? O propósito da questão do sábado. Isso, irmão, isso mesmo. Já essa passagem vai estar lá em Marcos, né? Capítulo 2, verso 27 a 28, que diz assim. Hoje eu estou vendo a passagem aqui no estudo, mas a mesma que está no estudo está na palavra do Senhor.
eu confiro, né, algumas, para ter a certeza, né, para não ter ser conhecido como falso profeta, tá? Repreendido em nome de Jesus. Então, confiram, se eu estiver errado, me corrija, que isso serve para o meu crescimento e para o crescimento de todos. Amém? E o segundo, né, o propósito, que é o que? Está lá em Marcos, capítulo 2, verso 27 a 28, e diz assim: E acrescentou o sábado, e acrescentou, eu não usei o jogo de sinal, né? O sábado foi estabelecido por causa do homem. Olha o que está dizendo a mensagem. O sábado foi estabelecido por causa do homem. E não o homem, olha, e não o homem, não foi o homem por causa do sábado. Então, o que vem dizendo ali? Sábado foi estabelecido por causa do homem. Não o homem quem estabeleceu o sábado, mas foi por causa do homem. Quem fez, né, todas as coisas? Deus. Então foi por causa do homem que ele fez isso para nos beneficiar, né? Mas continuando. De sorte que o Filho do Homem e Senhor também Filho do Homem é Senhor também do sábado, que é o Senhor Jesus. Amém? Então, o propósito do sábado é o quê? Benefício do homem. O homem também ter um descanso, né? Descansar a carne, um dia dedicado completamente para a adoração do Senhor Jesus Cristo. Para Deus também. Amém? E terceiro, o significado. Isso, irmão, isso mesmo. O sábado tem um grande significado e será um grande sinal. Vamos para a passagem que vai ficar claro. Ó, vai ler duas passagens que está em Ezequiel. Uma está no... As duas vai estar no mesmo capítulo, glória a Deus, vai ficar mais fácil, né? Mas elas estão no capítulo 20 de Ezequiel. Uma é o verso 12 e a outra é o verso 20. O primeiro verso 12 diz assim: Também lhes dei os meus sábados. Presta atenção. Também lhes dei os meus sábados. Quem está falando? Deus, o Todo-Poderoso. Para servir de sinal entre mim e eles. Entre mim e eles? Como assim, né? Entre mim e eles. Não, isso está estranho. Não, não está estranho. Ele fala entre mim. Quem está falando aqui? Deus. Então, está falando entre Deus e eles. Quem são eles? É você? É eu? Quem é? Somos nós. Então, Deus vem falando que o sábado é um sinal entre o Deus Todo-Poderoso e a criação, o homem, que somos nós. Amém? Para que soubesse que eu sou o Senhor que os santificam. Para saber que eu sou o Senhor que santificam. Tu viu? Vocês conseguem compreender esse sinal que Deus quer fazer para que nós possamos compreender, né, a criação de Deus, quem é o Senhor Todo-Poderoso? Não para. Agora vamos para o verso 20. O verso 20 diz assim, ó: Santificais os meus sábados. Quem disse isso? Deus. Pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém, irmão, amém. O sábado, irmão, da mesma forma que o inimigo, aquele lá que eu não gosto de falar o nome, tem um sinal com o seu povo, que o povo acha que é o 66, que terá um sinal na palma da mão e um na testa. Deus também tem um sinal com sua criação, com seus filhos, com aqueles que estão a te servir. Qual é o sinal que nós acabamos de ler? O sábado. No final dos tempos, quando começar as perseguições, as tragédias, né, que terá, aqueles que não trabalharem no sábado serão um sinal para toda a humanidade. Serão mortos, serão perseguidos e serão um sinal daqueles que guardam a palavra de Deus e são obedientes e fiel ao Senhor. Amém? Vamos continuando. Continuando, né? O 16º estudo, o mandamento esquecido. E vamos ver observadores do sábado. Como assim? Vamos entender agora. Observadores do sábado, né? Deus, no princípio, como nós vimos, né? Em Gênesis, capítulo 2, 1 a 3. Adão, na criação, que ele também fazia parte da criação e também descansou, né? E também nós vemos vamos lá na palavra também, né? Tá lá em Êxodo essa passagem, Êxodo 16, segundo livro da Bíblia. Êxodo 16. Antes eu falava Exodo. Cada um vai vivendo e vai aprendendo. Êxodo 23, e assim diz: Ele respondeu: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. Não precisamos chegar mais em lugar nenhum. Quem estava a falar essa mensagem? O povo de Israel recolhe o maná. Ali estava Deus, né? Perdoe. Ali estava Moisés falando com o povo
E Moisés ali vem dizendo, né? Isso é o que o Senhor disse. Amanhã é repouso, santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separe, guardando para a manhã seguinte. Então, aqui vem falando para se preparar antes de começar o sábado. Então, Moisés, todo Israel naquela época ali do deserto, eles guardavam a palavra de Deus, o sábado. Amém? Agora vamos em Isaías, capítulo 58. Isaías já ali perto de Jeremias. Provérbios, por ali. Isaías 58. Opa! Isaías 58, 13 e 14. E assim diz: Se vigiarem os meus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses do meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Olha, aqueles que guardam os mandamentos de Deus fielmente, o que eles terão de recompensa, né? Então vocês terão no Senhor sua fonte de alegria. E os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó, que é a aliança, né? Seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Que palavra! Aqui vem dizendo daqueles que quer guardar o sábado, né? Mas guarda da forma deles, não da forma do Senhor, não louvando a Deus, né? E que vem falando de Isaías, né? Mais um, né? Que guardava as palavras de Deus. E que vem falando de Isaías, né? 700 anos antes de Cristo, né? E também falando... E também nós vemos algumas passagens, né? De Isaías, ou de Jeremias e Ezequiel também, que é 600 anos de Cristo também, questão do sábado. Quem quiser conferir, está em Jeremias, capítulo 17, verso 24 e 27. E Ezequiel 20, 12 e 20, que nós acabamos de ver agora há pouco. Nós também vemos Esdras, né, e Neemias também, questão do sábado, né, Neemias, capítulo 13, verso 15 e verso 19. Nós também vemos Jesus, né, primeiro século, Maria, mãe de Jesus, apóstolos, né, povo de Deus, em Apocalipse 14, 12. Eu gosto dessa passagem, Apocalipse 14, 12. Vamos lá abrir, só para dar uma conferida, que é bom. Apocalipse 14, 12, a Bíblia foi automática. Aqui, olha o que diz, que maravilha, irmão. Aqui está a perseverança dos santos. Perseverança do santo. É quem está perseverando. E aqui está falando de santos, santos mesmo. Aqueles que são de Cristo. Entende? Os que guardam os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus. Aqui vem falando daqueles mandamentos que o próprio Senhor Todo-Poderoso escreveu com seus próprios dedos naquelas duas tábuas de pedra, que foi entregue a Moisés, que foi colocado na Arca da Aliança. Que vem falando dos santos, né, que perseveraram e guardaram esses mandamentos de Deus. E continuando, e a fé em Jesus. Amém? A fé desse testemunho, por meio da graça, né, que somos salvos, né? E a nova terra também. Vamos continuando. Como guardar o sábado? Interessante. Irmão, aqui vai trazer uma ilustração bem fácil de entender. Vem trazendo tipo um dia até o sétimo dia. É um desenho bem lustro. Que no primeiro dia nós consideramos, quem guarda o Shabat, né, o sábado, que o primeiro dia da semana não é segunda, e sim domingo. Amém? Então, primeiro dia, vamos fazer aqui, ó. Primeiro dia, domingo. Domingo. Ficar ruim, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sétimo dia. Amém? E que vem trazendo essa ilustração de desenho de várias baterias. A primeira bateria é o primeiro dia, que é esse domingo. Ali a bateria está cheia. Já na segunda, a bateria já está um pouco descarregada. Um pouquinho, não é muito. Já na terça, nós vemos a bateria ali já um pouco mais descarregada, mais que segunda. Já quarta-feira, nós vemos a bateria, que significa nosso espiritual, nosso corpo, já pela metade. Cansados, fracos, né? Já na quinta-feira, nós vemos a bateria quase no último ali por cento. E já no sexto dia, né? Que é sexta-feira, nós vemos a bateria praticamente em zero. Sem nenhuma energia, sem força nenhuma.
mas no sétimo dia acontece algo diferente. Ali acontece algo especial, diferente de tudo. Ali a sua bateria, seu espiritual, sua comunhão com Cristo se revigora, se transforma. Irmãos, eu não sei o que acontece comigo. Eu vivo a mensagem de Cristo todos os dias da semana, mas chega sábado, assim, o pôr do sol, me dá uma energia, uma força. É algo sem explicação. Os sábados, irmão, experimente guardar pelo menos um mês, um ano pra você ver. Irmão, transforma. Quando chega no sábado ali, você vai ficando forte, vai ficando com vontade de pregar o evangelho, de estudar. Irmão, o sábado é incrível. Tem um milagre, tem um poder divino tão sem explicação. É algo que só você vivendo para testemunhar. Amém? Então, sexta-feira é um dia também de preparação. Quando você vê que suas forças estão já se acabando, você tem que se preparar na sexta-feira para receber, né, aquele dia do sinal, né, nosso com o Senhor. E aqui, no sábado, o que devemos fazer, né? Como devemos guardar esse sábado, né? Qual é a forma correta? Então, nós vemos Isaías 58, 13, 14, que nós leu agora há pouco também, que vem dizendo para o quê? Não cuidar dos seus próprios interesses. O sábado não foi feito para eu, como pode dizer, para eu fazer um investimento, para eu fazer algo assim que sirva para mim, né? Algo que eu poderia ter feito na sexta. Então, o sábado é um dia dedicado completamente para o Senhor. Ah, mas se eu estiver passando mal, se meu carro acabar a gasolina, aí já é diferente. Não tem o que você fazer. Deus falou lá, né? Se sua ovelha sua cair dentro de um buraco, você não irá tirar? Jesus falando, né? Para os fariseus, se eu não os escribas, não sei se eu estou enganado. E ele falou dessa forma. E os fariseus, lógico, pensou, lógico que eu tiraria. E assim somos nós, irmão. Se você estiver passando mal, igual já aconteceu comigo, eu fui comprar um remédio no sábado. Ou ia ou não ia, irmão. Ou ia ou morria, né? Não tem essa questão. Mas quando é algo de saúde, um alimento ali, ou algo de um carro, algo do tipo, eu falo carro assim, coisas assim imprevistas, né? Imprevista, presta atenção nessa palavra. Coisas imprevistas de acontecer, Deus entende a nós. E também em Mateus 12, 12, vamos até abrir aqui. Sei que tá ficando um pouco tarde que eu tô dormindo cedo. Lá em Mateus 12, 12. Amém? Creio eu que vocês estão melhor que eu de Bíblia, viu? Em nome de Jesus. Mateus 12, 12. E vamos entender mais uma coisa interessante que há de fazer no sábado, né? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito no sábado fazer o bem? É o que eu acabei de dizer, né? Então, o sábado é um dia para você fazer uma obra missionária incrível. É o dia de você fazer o bem, ajudar o próximo, ajudar a sua avó, ajudar uma pessoa necessitada, ajudar uma pessoa deficiente, ajudar uma pessoa que não tem capacidade de alguma coisa, dar estudo, falar da palavra de Deus. Sábado é para isso. E também vamos ver uma passagem mais interessante. Aqui em Lucas, eu gosto de falar dessas coisas que devemos fazer, porque é a coisa que eu tento fazer, né? Eu não sou perfeito, não sou o homem mais reto, mas eu me esforço. Em nome de Jesus, eu quero me tornar um homem mais próximo da palavra do Senhor. E não só a mim, eu quero que todos se tornem. Por isso que eu estou aqui para fazer essa obra. Para mudar não somente a mim, mas mudar a vocês também. Em nome de Jesus, que Deus possa habitar em nossa vida, né? E o que também possamos fazer no sábado. Vamos ver em Lucas, que está aí logo após de Marcos. Lucas, capítulo 4, verso 1 no meia, verso 16, isso mesmo. E minha tradução diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde sido criado, num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, no sábado, e levantou-se para ler. Então, Jesus aqui nós vemos que Jesus foi à igreja no sábado, segundo o seu costume. Ele já tinha o costume de ir para a igreja no sábado. Então, nós vemos aqui que a questão do sábado é um dia dedicado, né? Um dia de ir à igreja, um dia para você se ofertar completamente aos braços do Pai. Amém? E nós vemos também Lucas, mesmo no capítulo, mas no verso 31, diz assim: E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então, o sábado serve para quê, irmão? O sábado serve para testemunhar a palavra do Senhor. Isso, mas como assim testemunhar? Pregar o evangelho, entregar essa mensagem maravilhosa. Então, recapitulando o que nós possamos fazer no sábado. O que nós possamos fazer? Veja, primeiro, não cuidar dos interesses próprios, igual nós vemos em Isaías, e sim focar nos interesses de Deus.
Segundo ponto, fazer o bem, ajudar o próximo, como eu falei. Terceiro ponto, ir à igreja, adorar o Pai. Terceiro ponto, falar das boas novas do reino de Deus. Amém? Ó, o sábado é maravilhoso, irmão. Eu recomendo. Depois que eu decidi, as coisas mudou. Mas como é que funciona o sábado? Uns falam que é durante o pôr do sol, outros falam é meia-noite para meia-noite. Como é que possamos ter um caminho? Vamos esclarecer isso agora se você tem uma dúvida, irmão. Então, como nós começamos a contar o sábado, né? Irmão, a Bíblia, né? Mais sincera, aquele povo antigo tinha um costume, e é um costume correto, que Deus fez assim, né? Do que? Deles contar um dia a partir do pôr do sol. Em vez de ser meia-noite, o dia começa ao pôr do sol. Ah, Valdo, como assim? Vou dar um exemplo claro, né? Bom, hoje, o pôr do sol daqui da cidade foi em média de 5h40 da tarde, né? Então, a partir de 5h40, se começou um novo dia. Então, hoje é que dia? Hoje é segunda. Então, a partir de 5h40 de segunda-feira, foi para terça-feira. É como se fosse meia-noite, entendeu? Nós não, a palavra do Senhor, né? Nos mostra que um dia é contado o quê? Como? Veio amanhã e logo após veio a tarde. Nós vamos ver na palavra de Deus. Amém? Vamos lá para Êxodo, capítulo 16. Eu gosto de ir na palavra. A palavra é coisa maravilhosa. Não há caminho para fugir. Porque é algo que tem um contexto. Tem um contexto. Êxodo, capítulo 16. Capítulo 16, verso 22 e 23. Olha, no sexto dia colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: Isto é o que o Senhor diz. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem o que quiserem cozinhar em água, cozinhem tudo que sobrarem, guardando para a manhã seguinte. Calma que essa passagem ainda não deixou claro, tem uma passagem bem clara. Vamos lá em Levítico. Levítico 23. Tem uma passagem assim que fala certeirinho. Ó, vamos achar ela agora. Acho que é em Levítico 32. Vamos conferir Levítico 32? Levítico 23, 32. Cadê? Aqui, ó. Presta atenção. Será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão, ó, da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte, vocês celebrarão esse sábado. Eu vou repetir. Irmão, a palavra de Deus, ela não tem para onde correr. Quando é a verdade não tem para onde ir. Ah, vou criar meu jeitinho de pregar a palavra, de viver. Irmão, se você quer servir a Deus, sinceramente, verdadeiramente, depois que conheceu a verdade, então tem que estudar. Tem que procurar esse conhecimento, esse embasamento bíblico. Mas eu repito, olha como é que está dito. Da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte, vocês celebrarão esse sábado. Então, aqui vem falando de uma tarde a outra tarde, né? Como eu expliquei. Tem uma passagem de Deuteronômio, né? 16, se vocês quiserem acompanhar. E o dia bíblico, né, termina ao pôr do sol e não à meia-noite. Então, nós vemos aqui que a questão da cronologia, não. Questão do tempo, né, deles que era contado, e assim deve ser nos dias de hoje, perdoe, é contado diferente. Em vez de ser em meia-noite, é contado ao pôr do sol. Amém? Então, hoje foi esse estudo incrível sobre o mandamento, né, de Deus esquecido, né? Mas que em nome de Jesus está voltando a ser esclarecido, claro, e que possamos buscar essa verdade cada dia mais antes que ela suma. Sumir ela não vai, irmão, isso eu garanto, mas muito irão perseguir aqueles que vivem essa verdade. E eu quero estar nesse meio. Em nome de Jesus eu posso suportar, que a tribulação será grande, irmão, mas para ter uma recompensa eterna, eu acho que compensa, irmão. Poder estar do lado do Pai, do Filho, viver. Imagine você com Jacó, com Jó, ouvindo aquelas histórias, Moisés. Imagine todas as histórias, José. Irmão, será maravilhoso. E fora que você
estará com a sua família lá no céu. Sua esposa, seus filhos. Você vai compensar, irmão. Então, dedique-se. Não para mim, não para a sua família, mas, lógico, se você se dedicar a Deus, vai vir grandes bênçãos sobre sua família. Mas se dedique por amor ao Senhor Jesus, ao Senhor Todo-Poderoso. Amém? Então hoje foi essa palavra especial, que ela possa entrar em sua vida, no seu coração, para a honra e glória de Deus. Vamos orar? Oremos. Pai grandioso que está no céu, obrigado por esse caminho, por essa palavra maravilhosa e pelo Senhor estar guiando nosso espírito de forma que agrade ao Senhor. Obrigado pelo Senhor estar nos dando discernimento e conhecimento da verdade, que possamos ser seguidores e praticantes da sua palavra. Obrigado por tudo, que o Senhor Deus abençoe cada um de nós, traga cura sobre a quem precise e que o Senhor seja nossa prioridade. Em nome de Jesus. Amém. Coisa boa, irmão. Que Deus te abençoe, esteja com você e que você possa buscar Ele cada dia mais. Compense, irmão. Tome essa decisão. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Deus te abençoe.